Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Pense no balanço patrimonial de uma empresa como, sei lá, um raio-x da saúde financeira dela. Muitas vezes o foco vai todo para os ativos, o lado esquerdo, né? Exato. Mas a história que eu acho mais interessante, a que revela a estrutura de verdade, os pontos de tensão, essa está do lado direito, as obrigações e o patrimônio. Uhum. E a nossa missão hoje, com base no material que a gente analisou, é exatamente essa. É usar esse raio-x para entender a história que os números estão contando. Vamos começar então olhando as dívidas, o dinheiro que a empresa deve, depois a gente mergulha naquelas áreas mais cinzentas, as provisões, e por fim, o que realmente pertence à empresa, o patrimônio líquido. É uma ótima analogia essa do raio-x, porque é isso mesmo. O lado direito do balanço mostra como a empresa financia as operações dela, os sonhos dela. É uma mistura de promessas feitas a outros, que são os passivos, com o capital e os lucros, que são dos próprios donos, né? Entender esse equilíbrio é decifrar a estratégia, o risco e a resiliência de qualquer negócio. Perfeito. Então vamos começar pelas dívidas, o passivo exigível. As fontes trazem um cenário super comum. Uma empresa fez vendas a prazo, está com um monte de duplicatas para receber, mas precisa de dinheiro agora, para o caixa. Ela recorre a uma operação de duplicatas descontadas. Como isso funciona e qual é a pegadinha contábil aqui? Bom, a operação em si é simples. A empresa vende essas duplicatas para um banco por um valor um pouquinho menor e recebe o dinheiro na hora. A pegadinha, o detalhe crucial, está no risco. A empresa não pode simplesmente apagar a conta duplicatas a receber do balanço dela. Espera aí, por que não? Se o banco pagou por elas, o problema não deveria ser do banco agora. Essa é a questão central. Na maioria desses contratos, o risco de crédito, ou seja, o risco do cliente final não pagar, ele continua com a empresa. É uma operação com direito de regresso. Ah, entendi. Se o cliente deu o calote, o banco vai bater na porta da empresa e cobrar o valor. Então, na prática, a empresa só trocou uma dívida de um cliente por uma dívida com o banco. Contabilmente, a obrigação com o banco entra no passivo e a conta de clientes a receber só sai de lá quando o cliente final paga de verdade. Certo. A dívida só mudou de endereço, basicamente. Isso me leva para outra forma de financiamento que as fontes detalham bastante: empréstimos e financiamentos. O material faz uma distinção, mas na prática, qual é a diferença? A distinção é a finalidade do dinheiro. Empréstimo é um recurso sem carimbo, sabe? Para capital de giro, pagar salários. Uhum. Já o financiamento é um dinheiro com destino certo, geralmente para comprar um ativo, uma máquina, um imóvel. Mas o ponto mais fascinante que as fontes exploram não é nem essa diferença, é o custo real por trás dos dois. Certo, e aqui os números ficam interessantes. O exemplo é de um empréstimo de R$ 100 mil, mas a empresa paga 5 mil em custos de transação, tipo taxas. Então, no caixa mesmo, só entram 95 mil. Como isso afeta os juros? Afeta tudo. A empresa tem uma dívida no contrato de 100 mil, digamos que os juros nominais sejam de 10% ao ano, o que dá 20 mil em 2 anos. A despesa financeira total que a empresa vai ter que reconhecer não é só os 20 mil de juros. São os 20 mil de juros mais os 5 mil de custos. O total de encargos financeiros é de 25 mil. Essa distinção é mais sutil do que eu imaginava. Então, o custo real é maior do que parece no papel. Exatamente. E aqui está a grande sacada para quem analisa uma empresa. A taxa de juros do contrato era de 10%, mas quando você calcula a despesa real, os 25 mil reais, sobre o dinheiro que de fato entrou no caixa, os 95 mil, a taxa efetiva salta para mais de 13% ao ano. Esse é o verdadeiro custo do dinheiro. Uau! E isso pode revelar muito sobre a gestão. Uma empresa que aceita custos de transação tão altos pode estar com poucas opções de crédito ou precisando de caixa com urgência, o que é um sinal de alerta. Faz todo sentido. É olhar além do óbvio. O material também fala de debêntures, que é quando a empresa pega dinheiro emprestado direto do público. Tem um conceito curioso, o prêmio na emissão.
Isso acontece quando pagam mais pelo título do que ele vale. Não é um lucro imediato. Não, e aí que entra a disciplina da contabilidade. Esse prêmio é, na verdade, um ajuste na taxa de juros. Ele é registrado no passivo e vai sendo amortizado, ou seja, vira uma receita financeira ao longo da vida da debênture. No fundo, é como se a empresa estivesse pagando uma taxa de juros efetiva menor que a taxa de face, justamente porque recebeu um dinheiro a mais lá no início. Ok. Depois de mapear essas dívidas mais concretas, as fontes entram numa área que me pareceu bem mais subjetiva, quase uma zona cinzenta da contabilidade. Falo das provisões, o tal do CPC 25. O que acontece quando a empresa sabe que talvez deva alguma coisa, mas não sabe exatamente quanto nem quando? Essa é a definição perfeita de uma provisão. É um passivo de prazo ou valor incertos. É a contabilidade tentando se antecipar a problemas futuros. Mas olha, não é um exercício de adivinhação, não. Existe uma régua muito específica, com 3 condições que precisam ser atendidas ao mesmo tempo para registrar uma provisão. E quais seriam essas 3 travas de segurança? A primeira é ter uma obrigação presente que nasceu de um evento passado. Por exemplo, a empresa vendeu um produto com defeito e agora tem a obrigação de consertar. A segunda é que a saída de recursos para quitar essa obrigação seja provável. E provável, para a contabilidade, significa uma chance maior que 50%. Certo. E a terceira é que seja possível fazer uma estimativa confiável do valor. Se faltar qualquer um desses 3 pilares, a provisão não pode ser registrada no balanço. E se for apenas possível que a empresa tenha que pagar, mas não provável? Ótima pergunta. É aí que entra a distinção crucial entre uma provisão e um passivo contingente. A provisão, como a gente viu, é provável e mensurável. Então, ela vira uma despesa e um passivo no balanço. O passivo contingente é uma obrigação que é apenas possível, ou que, mesmo provável, não pode ser medida com confiança. Nesse caso, a empresa não registra no balanço, mas tem o dever de informar sobre esse risco nas notas explicativas. Ah, tá. E se a chance de perda for remota, aí ela não faz nada. Então a regra é ser pessimista com as perdas e bem conservador com os ganhos. Porque as fontes falam do ativo contingente, um direito a receber, e a regra parece ser bem mais dura, né? Muito mais. Um ativo contingente, tipo uma causa que a empresa tem chance de ganhar, só é registrado quando o ganho for praticamente certo. Qualquer coisa menos que isso, no máximo, vira uma nota explicativa. É o princípio do conservadorismo em ação. Despesas e perdas são reconhecidas o quanto antes, receitas e ganhos o mais tarde possível. O material tem um exemplo fantástico para mostrar que o cálculo de uma provisão não é um chute, mas uma estimativa estatística. É o caso da provisão para garantia de produtos. Sim, é o melhor jeito de entender o método valor esperado. Imagina uma empresa que, com base em dados históricos, estima que de todos os produtos que vendeu, 75% não terão defeitos, custo zero. Certo. 20% terão defeitos pequenos, com um custo total de reparo de 1 milhão. E 5% terão defeitos graves, custando 4 milhões para consertar. A provisão, então, não seria o pior cenário, os 4 milhões. Não, e nem o mais provável, que seria zero. Seria uma média ponderada por essas probabilidades. O cálculo é 75% de chance vezes custo zero, mais 20% de chance vezes 1 milhão, mais 5% de chance vezes 4 milhões. O resultado dá 400 mil. Esse é o valor que a empresa deve provisionar. Eu lembro de um caso de uma empresa de eletrônicos que subestimou essa provisão depois de um lançamento. No trimestre seguinte, quando os defeitos apareceram, o resultado foi um desastre. O mercado não perdoa esse tipo de erro. Nossa, isso deixa muito claro como uma estimativa contábil pode ter um impacto gigante no mundo real. Agora, depois de mapear as dívidas e se preparar para as incertezas, fica a pergunta: o que sobra? O que é de fato o valor dos donos? É aí que a gente entra na parte final do balanço, o patrimônio líquido. Exatamente. O patrimônio líquido, ou PL, é a riqueza residual.
É o valor dos ativos menos o valor dos passivos. Ele é formado por várias contas que contam a história do investimento dos sócios e do sucesso da empresa em reter seus lucros. E a primeira, a mais fundamental, é o capital social. Que é basicamente o dinheiro que os sócios colocaram no negócio para começar. Mas as fontes diferenciam entre capital subscrito e integralizado. Qual a relevância disso? O capital subscrito é a promessa. É o valor total que os sócios se comprometeram a investir. O integralizado é a parte da promessa que já foi cumprida, o dinheiro que efetivamente entrou na empresa. O balanço mostra o valor subscrito, mas deduz a parte que ainda falta pagar, que se chama capital a integralizar. Então para um analista, um valor alto a integralizar pode ser um sinal de alerta? Pode ser um sinal de que os sócios não têm liquidez, o que é um risco sim. E quando a empresa começa a dar lucro, uma parte pode ser guardada, formando as reservas de lucro. Uma delas é obrigatória, a reserva legal. Isso é tipo uma poupança forçada para a empresa. É uma ótima analogia. A reserva legal é como o fundo de emergência da empresa. A lei obriga que 5% do lucro líquido de cada ano seja destinado para essa reserva. O objetivo é proteger os credores e a própria empresa, garantindo que nem todo o lucro seja distribuído como dividendo. E essa obrigação dura para sempre? Não, ela tem um teto. A empresa precisa fazer essa reserva até que o saldo dela atinja 20% do valor do capital social. Depois disso, vira opcional. Entendi. O material ainda destaca 2 outros conceitos sobre o PL que eu achei bem curiosos. O primeiro são as ações em tesouraria. Isso é a empresa comprando ela mesma. Em essência, sim, é quando a empresa vai ao mercado e recompra suas próprias ações. O mais importante é como isso é registrado. Não vira um ativo, mas sim uma conta que reduz o patrimônio líquido. A lógica é que a empresa usou seu próprio caixa para recomprar uma fração de si mesma. E o ponto estratégico aqui é o porquê ela faz isso. E por que uma empresa faria isso? Por várias razões. Pode ser um sinal para o mercado de que a administração acha que as ações estão baratas, pode ser para aumentar o lucro por ação, já que vai ter menos ações circulando, ou para ter ações para remunerar executivos. Diz muito sobre a estratégia da empresa. Interessante. O segundo conceito que parece complexo é o de ajuste de avaliação patrimonial, o AAP. O que seria isso? Pensa no AAP como uma sala de espera para ganhos e perdas que ainda não se tornaram realidade. A contabilidade não quer que a volatilidade do mercado contamine o resultado da empresa todo trimestre. Certo, mas me dá um exemplo prático para materializar isso. Claro. Imagina que uma empresa tem um prédio que comprou por 10 milhões. Hoje, uma avaliação diz que o prédio vale 12 milhões. Esse ganho de 2 milhões é real? No papel, sim. Exato. Mas ele já entrou no caixa da empresa? Não. Então, esse ganho não realizado não vai para a demonstração de resultado. Ele fica estacionado lá no AP, dentro do patrimônio líquido. Só no dia em que a empresa vender o prédio é que esse valor sai do AP e vai para o resultado como um ganho efetivo. Para um analista, essa conta é uma mina de ouro, porque mostra ganhos ou perdas que podem impactar o lucro futuro. Isso é fascinante. Então, para a gente amarrar tudo, voltando para a metáfora do raio-x, a gente olhou as dívidas, desde as operações do dia a dia até empréstimos com custos escondidos. Investigamos a inflamação das provisões, onde a empresa se prepara para o incerto. E, por fim, analisamos a estrutura óssea do patrimônio líquido, vendo o investimento dos sócios e como os lucros fortaleceram a empresa. E essa visão integrada é o que permite uma análise rica de verdade. Em vez de focar só no lucro final, dá para avaliar a qualidade do endividamento, a prudência da gestão com os riscos futuros e a política de reinvestimento. É entender a história completa, né? A história completa, não só o último capítulo. É enxergar a estratégia por trás dos números. Perfeito. E para quem nos ouve, fica um último ponto para reflexão que a gente tirou das fontes. O material menciona que a reestruturação de uma empresa, como fechar uma linha de negócios, gera uma provisão para cobrir os custos de demissão, rescisão de contratos, essas coisas. Agora, pensem como essa mesma entrada contábil, esse mesmo número no balanço, é visto por pessoas diferentes. Para um investidor, essa provisão pode sinalizar uma gestão corajosa que está cortando o que não funciona para garantir um futuro mais eficiente.
Para um funcionário daquela linha de negócios, a mesma provisão representa de forma muito concreta a incerteza do seu emprego. Isso lembra a gente que por trás de cada número, de cada débito e crédito, existe uma decisão de negócio com impactos econômicos e humanos muito, muito reais.